Chave que não era minha. O telefone vibrou no bolso do avental. Eu estava no corredor do meu apartamento. 3B, terceiro andar, lado esquerdo, com a lata de tinta na mão e um respingo azul no tornozelo. Havia cheiro de solvente, café velho vindo da porta ao lado e lá embaixo o barulho de um caminhão de mudanças. Abri a mensagem sem pressa. Era um PDF do cartório de registro de imóveis da Vila Mariana. Só aquilo. Assinatura eletrônica, número de matrícula 12.345.678. Escritura lavrada em 8/6/2025. Vendi. A casa da nossa mãe. Vendida. Pelo meu irmão. Alguém no corredor fez um som. Um ó cortado, curioso. Eu fechei o celular. Um sorriso veio leve, quase irônico. Respirei. Calma. Olhei para a porta azul do apartamento 3B, para a mancha de tinta na quina do rodapé, para o bilhete amassado com o carimbo antigo da imobiliária São Jorge, que eu guardava dentro da gaveta da escrivaninha. Marca registrada, folha amarela, número do contrato, 2003-017. Sorri de novo. Maria Helena era minha mãe. A procuração datada de 2018. Em letras miúdas, no canto do documento, uma anotação agiz. Vide cláusula 9, consentimento dos herdeiros. Ninguém me ligou, ninguém me avisou. A transferência foi feita, valor depositado, assinatura no cartório do terceiro ofício, Rua do Comércio 42. Hora da lavratura, 15h23. Eu li tudo com calma. A voz da vizinha da porta ao lado, a Rosa, entrou cortada. Marina, está tudo bem? Eu sorri mais uma vez. Claro, eu sei ficar firme, sei medir palavras. Trabalhei anos traduzindo contratos, termos e cláusulas. Sei o peso de uma frase. Sei o sabor seco de uma mentira bem contada. Sei também o nó que isso aperta no peito. Sinto raiva, sinto culpa, incredulidade. O estômago virou uma pedra. Mas do lado de fora, nada para o público. Só a ironia, o controle, a dignidade fingida por 5 segundos a mais. Lucas vai receber a chave do meu apartamento. O corretor telefonou há pouco. Ele precisa de um canto. Vai. Vou permitir que vendam a casa da mãe sem meu saber. Vou deixar meu irmão usar o meu teto como refúgio, enquanto ele lucra. O flashback veio assim, rápido, como um corte de cena. Junho de 1997. Eu com 7 anos, subindo no muro do quintal da Rua Flores. Minha mãe batendo panos e chamando o almoço. O bolo de milho saindo dourado, a receita anotada com data, 12/6/1997. Lembrar fermento novo. Ríamos, cantávamos no quintal. E depois, sinais pequenos, quase invisíveis. Conversas baixas no quarto da frente. Papéis cruzando de mão em mão. Um envelope sem remetente deixado sobre a mesa da cozinha em janeiro de 2003. Ninguém comentava. Eu comecei a notar. Lucas, então adolescente, com um telefone novo que ninguém pagou. Sorrisos trocados com o corretor. Pequenos acertos. Acordos costurados enquanto eu fazia a louça. Voltei para o presente. Abri novamente o PDF. Percorri as margens. Havia uma folha adicional, uma declaração manuscrita, não datada, com a letra da minha mãe. Podia até, pensei com sangue frio, dizer que tudo aquilo era meu desde sempre. Mas havia mais. A nota no contrato não era apenas uma voz do passado. Era uma instrução. Era um pedido. Era uma ordem de busca. Procurar Marina. Quem mais sabia disso? Por que deixaram a venda seguir mesmo com essa nota? Quem caçou a vontade escrita da minha mãe? O telefone vibrou de novo. Era uma foto enviada por um número desconhecido. A imagem mostrava a chave do apartamento 3B, sobre a mesma mesa de madeira da casa da Lapa. A chave estava suja de terra. Ao redor, restos de bolo. Em papel, rabiscado com caneta preta, 4 palavras. Ele pega na segunda. Segunda-feira. 7 dias. A decisão pendurada como lâmina. Eu fiquei ali, com a receita na mão e a nota da mãe na outra. O silêncio do corredor entrou pela fresta da porta. O mistério cresceu. Quem mais sabia? E se eu não revelasse? Quem pagaria o preço?
E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um au. Trabalho de madrugada, então meus dias têm uma cor estranha. Café forte, chuva de palavras em inglês ou espanhol, fone queimando som baixo de playlists que ninguém ouve. Sou filha do meio. Sempre fui a ponte. A que media brigas, a que anotava contas, a que fazia planilhas de orçamento na ponta do lápis. Comprei um apartamento há anos para mim, escondido como quem guarda um remédio na gaveta, por precaução. Para que se a casa da nossa mãe fosse vendida? Eu tivesse um teto meu. Não contei porque sempre tive vergonha de dizer eu me organizei. Em casa, organização rima com frieza. Eu nem queria ser a mulher que sabe das contas. Minha rotina antes de tudo isso explodir era previsível. Acordava tarde, 9 horas, se o sono deixasse. Café na caneca azul da minha mãe. Tradução até à tarde. Almoço improvisado. Mercado às quintas. Caminhada no parque aos sábados. Eu mandava mensagens para minha mãe todo domingo. Você lembra de levar o bolo de milho? Hoje quero a receita. Ela, o barulho do elevador, o latido de um cachorro no prédio ao lado. Tudo micro, tudo real. Preciso dizer mais sobre a minha mãe, Maria Helena, 62 anos. Olhos azuis que se fechavam quando sorria. Faz bolo de milho nas terças. Guarda a receita num papel amarelado que eu tenho na estante, ao lado da foto dela com um pedaço de bolo na mão. Minha mãe não entendia de papéis. Ela confiava nas pessoas, confiava demais. Ela dizia que a cidade era pequena e que as pessoas eram do tamanho de suas promessas. Eu sempre reclamei. Dizia, mãe, guarde as coisas em envelope fechado. Ela ria e falava que a ansiedade era a doença moderna. Hoje eu penso que se eu tivesse forçado mais, se eu tivesse mostrado o recibo escondido, nada disso teria acontecido. Mas a vergonha é um peso que te amarra aos pés. Tenho amigos, poucos, escolhidos. Camila, advogada, que me emprestava livros e me falava de prazos. Ana, da faculdade, que sempre lembrava de mim nos aniversários. O Joaquim, do prédio, que às vezes via o nome do cartório. Terceiro ofício, Rua do Comércio, 42. Hora, 15h23. Havia também, como se fosse um detalhe ridículo e essencial, um número de matrícula. 12-345-678. Eu anotei tudo num guardanapo. Fiz uma cópia do arquivo e salvei com outro nome no meu e-mail. Não queria perder nada. Nunca confiar em uma única cópia. Fui até a estante. Peguei um bloco de notas amarelo e escrevi. 1. Ver cartório. 2. Pedir ata de lavratura. 3. Conferir a assinatura de Lucas. 4. Procurar testemunhas. 5. Não contar a ninguém. A linha 5 foi escrita e reescrita 3 vezes até eu acreditar no que escrevia. Não contar a ninguém era parte do problema. Eu sabia que se eu dissesse eu comprei o apartamento, aquilo mudaria a percepção das pessoas. Eu viraria a mulher que não precisava, a que planeja, a que guarda dinheiro. Isso me envergonhava. Ainda mais porque, para muita gente, a defesa contra a traição seria vista como egoísmo. Olhei para o telefone. Um número desconhecido, enviar apenas a F. Deixar que ele se sentisse seguro. E então, o que ganharia? Talvez ele cometesse um erro. Talvez eu percebesse algo ao vivo. Talvez ele falasse demais. Talvez não. E aí veio um detalhe pequeno que ninguém notaria, menos eu. No arquivo PDF, na aba de propriedades, havia algo estranho. Um carimbo digital que mostrava última modificação. 10/6/2025 às 2h12. O contrato dizia que a escritura foi lavrada em 8/10/2025 às 15h23. Por que havia uma modificação depois? Isso pode significar muitas coisas. Pode ser nada. Pode ser que alguém organizou as páginas ou pode ser manipulação. Minha mente, treinada por anos em contratos e edições, não deixou isso passar. Peguei meu bloco e escrevi verificar metadados do PDF. Também notei uma coisa física. A letra L de Lucas na procuração estava diferente das assinaturas que eu já tinha visto dele. O L era mais redondo, mais confiável, como se ele tivesse ensaiado para a ocasião.
Ou talvez eu estivesse procurando defeitos ou que alguém da Lapa estava envolvido. Alguém que tinha acesso. Alguém que sabia onde minha mãe guardava as chaves. Alguém que poderia ter plantado a nota na margem do contrato. Senti um arrepio. Alguém ali jogava com peças antigas. Alguém estava orquestrando. Decidi que não ia agir no calor. Não ia ligar para Lucas. Não ainda. Em vez disso, fiz um plano pequeno e silencioso. Segunda, eu estaria no prédio. Não na porta, não em confronto. Eu ficaria no café da esquina, observando. Eu deixaria ele pensar que ganhou. Eu deixaria entrar no meu corredor se quisesse. Até que ele cometesse um erro pequeno demais para ser consertado. E quando isso acontecesse, eu puxaria o fio. Eu não sei ainda se vou confrontar no cartório, chamar Camila para ir comigo, ou se vou expor tudo em público. Só sei que guardo um segredo, e que o segredo me dá uma vantagem. O segredo que eu guardo não é só o apartamento escondido, é um bilhete antigo da minha mãe que eu nunca entreguei. É um recado. A noite pareceu uma coisa elétrica. Eu sabia que havia mais do que uma venda. Sabia que havia um segredo plantado e alguém me vigiando. E eu, por minha vez, tenho um segredo guardado que talvez tenha o poder de virar essa história ao contrário. Segunda ainda não chegou. E eu, que sempre disse que não era de grandes gestos, me peguei pensando em formas pequenas de justiça. Em deixar que a verdade escorresse como água por uma fresta. Em esperar que Lucas, na pressa de ganhar chave, deixasse escapar um telefonema, uma mentira, algo que me desmascarasse por dentro. Eu não sei se vou conseguir. Eu só sei que não vou agir sem uma ponta de vantagem. E mais estranho ainda, algo no meu bolso vibrou. Era o bilhete. Tinha uma palavra rabiscada na margem que eu não lembrava de ter visto antes. Era um nome. Um nome que me deu medo e esperança ao mesmo tempo. Abri o bilhete com a ponta dos dedos porque tinha medo de rasgar, como se fosse um velho guardanapo que guarda uma lembrança. A estabilidade que cabe no bolso, que permite consertar a máquina de lavar quando quebra, que paga um médico sem fazer contato com a família. Comprei o apartamento como quem esconde uma pílula. Secreto, discreto, essencial. Pouco a pouco cortei jantares, transporte por aplicativo, vidas de fim de semana. Troquei viagens por horas extras. Não contei a ninguém. Não porque não confiasse, mas porque sempre pensei que minha autonomia seria mal interpretada, que eu viraria a organizadora fria. Preferi segredinhos que me garantissem abrigo. Minha rotina tinha vícios de conforto. Uma playlist específica para manhãs. A caneca da mãe que eu uso quando estou com saudade dela. A louça que deixo no escorredor por dias quando o prazo aperta. Eu ligava para minha mãe todo domingo às 11 horas. Ela fazia o bolo de milho às terças. Eu sempre lembrava de pedir a receita. Era um ritual tão comum que eu sentia falta quando não acontecia. Era também a hora de checar se ela estava bem. E eu, nem. Vi amigas casando, comprando móveis, viajando e senti uma pontada de inveja misturada com alívio. Senti vergonha também. Não sabia falar de economias, porque falar de economias seria admitir que eu desconfiava que um dia a casa da mãe poderia não ser segura. E eu era filha, era organizada, era a que escondia. E isso me incomodava. Sempre me incomodou o quanto o meu cuidado era solitário. O primeiro sinal concreto de que algo se mexia foi quando minha mãe começou a esquecer coisas pequenas. Primeiro o nome do remédio, depois a hora do telefone. Não eram lapsos grandes. Eram sutilezas que eu notei porque eu ouvia tudo. Ela confiava demais no mundo, e eu, que adorava ficar com planilhas e senhas, comecei a anotar recados nas margens do meu caderno, rever documentação da casa, verificar procuração. Eu era cuidadosa por natureza, e a minha natureza aplacava a ansiedade mais do que a ajuda real. Havia também murmúrios, vizinhos falando que o corretor da São Jorge andava pô. No histórico do celular, o número era do corretor. Marquei como coincidência. No mês seguinte, vi no jantar do aniversário da mãe que Lucas ria com aquele mesmo corretor, como se fossem cúmplices de uma piada que eu não fazia parte. Roubaram algo além de tijolo ali. Roubaram a intimidade. Eu senti frio. Mas respirei fundo e disse que nada havia acontecido. A traição não tem rosto sempre.
Às vezes ela aparece em pequenos gestos, uma chave nova no molho. Um envelope com cheques despachados sem explicações, uma assinatura que parece ensaiada. Eu me lembro de um sábado frio em que peguei a mão do meu irmão e percebi que a pele dele não tremia como antes. Ele era resoluto. Havia confiança demais naquele gesto. Fiquei com vontade de perguntar o que havia mudado. Não perguntei. Deixar de perguntar foi um hábito que me corroía. Aprendi a organizar, a poupar, a planejar, a silenciar. Guardei o segredo do meu apartamento como se fosse a última peça de um tabuleiro. E isso me deu vá. Tudo junto, tudo embaçado e pronto para clarificar com um sopro. Eu precisava de claridade, precisava de prova, precisava, sobretudo, entender por que o nome que estava naquele bilhete era tão familiar. Porque se familiar significava cumplicidade, então talvez eu não estivesse apenas observando uma traição. Talvez eu estivesse olhando para uma rede que me incluía sem que eu soubesse. E isso me deixou com medo. Medo de descobrir o que eu já suspeitava. E com esperança, porque a verdade, por mais cruel, é uma arma que eu posso usar. Ainda no sofá, com um bilhete no bolso, senti o celular vibrar. Era uma mensagem do número desconhecido de novo. Eu encarei a tela e, na cabeça, uma única pergunta. Será que a pessoa que mandou a foto da chave sabia o que havia naquele nome? Será que ela queria que eu descobrisse ou queria me ver cair? Minha mão ficou fria. Levantei, fui até a janela e olhei a rua. A lâmpada da esquina piscou. O nome no bilhete queimava-me as retinas. Eu. Pouco depois, outro veio com uma sacola plástica cheia de embalagens. Eu anotei. Anotei até o tipo da sola do sapato de um cara que abriu o portão. Um padrão quadrado. Conhecia aquele padrão. Já tinha visto no cabide do Lucas. O coração escancarou um buraco. Não chorei. Senti só um vazio seco. Na quinta, fui ao cartório. Preciso dizer, entrar no cartório me deu um frio de responsabilidade nas costas. Peguei uma senha e respirei. Atendi com calma a moça que me olhava como se eu fosse mais uma das centenas que passam por ali. Pedi uma certidão de ônus, pedi a ata da lavratura. A funcionária demorou, remexeu arquivos. Isso foi no terceiro ofício, senhora? A voz foi morna. No caminho de volta, guardei os papéis no bolso como se fossem antebraços que me protegessem. Na sexta, mandei mensagem para o Lucas. Algo curto. Podemos conversar sobre a casa da mãe? Tem coisas estranhas nos papéis. Fiquei um minuto olhando para ela, tentando catalogar. Perguntei devagar. Mãe, o que aconteceu com os papéis da casa? Alguém me procurou? Ela coçou o braço como quem afasta mosca. Ah, filha, eu não sei de nada. O Jorge veio faz uns dias conversar. Ele falou de dinheiro, de mudanças. Eu assinei umas coisas, mas era para facilitar, para o nosso bem. Falei com calma. Mãe, tem uma nota na escritura. Procurar Marima. Você lembra disso? Ela franziu. Procurei? Não me lembro, filha. Tava tudo tão confuso. Vi a mão dela tremer. Virei o rosto. Durante o almoço, recebi uma mensagem anônima com um arquivo. Era um comprovante de transferência. Valor considerável. Data: 08 de 2025. Destinatário: conta de pessoa física, nome que eu não conhecia. A transferência tinha chegado às 15h22. Minha boca secou. Isso era a confirmação da venda. Eu não gritei. Fiquei com o bolo no colo e respirei, tentando não deixar o tremor chegar à colher. No sábado à noite, marquei com Cami. Aquilo me deixou com a sensação de um vento gelado passando por uma janela que eu achava trancada. No domingo, fiquei em casa. Não fui à Lapa. Queria ver como Lucas se comportaria. O telefone não parou. Eram mensagens de bom dia, de pedidos de favor, chamadas perdidas que eu não retornava. À tarde, vi no corredor do prédio um homem que eu reconheci do outro dia. Boné marrom, caixa plástica. Era o mesmo que entrou na Lapa. Cruzamos olhares. Ele desviou. Eu senti o estômago dar um nó. Por volta das 5, liguei para minha mãe. Mãe, você tá bem? Ela falou baixo, como quem esconde algo no bolso. Tô bem, por que pergunta? Fingi confiança. Perguntei se ela se lembrava da nota. Ah, aquela, foi um dia. Depois a cabeça falhou.
Havia culpa na voz dela, mas também proteção. Não fala com o Jorge sem me avisar, tá? Pedi. Ela concordou. Acordei da chamada com um aperto. Na segunda, o dia da entrega da chave. Acordei com o som do meu próprio coração. Vesti uma. A mão dela segurava um envelope. A mão de Camila tremia, o anel cintilava. A câmera virou e mostrou o rosto de Jorge, sorrindo feito quem fez acordo. A mãe apareceu na cadeira, com os olhos rasos de sono. Ela assinava um papel. E, por fim, a câmera recuou e mostrou Lucas contando notas, com as mangas arregaçadas. Aquele riso dele era de deboche. O vídeo cortou. Minha respiração morreu. A xícara na mesa ao meu lado derramou chá. Senti as mãos frias. O barulho do café sumiu. A imagem não deixava margem para boa-fé. Era minha mãe ali. Era meu irmão ali. Era Camila, minha amiga que me oferecera ajuda ali. Minha garganta fechou até eu ficar muda. Um pedaço de mim estalou. Liguei para Camila sem pensar. Ela atendeu na segunda chamada. Marina, o que houve? Eu ouvi a voz dela normal e a normalidade me fez ferida. Vi um vídeo. A pausa do outro lado foi longa. Você viu? Perguntei. Ainda não, ela disse. Quem mandou isso? Não sei. Mentiu. Em dias, minutos, Camila entrou no café. Veio com o casaco preso na cintura, um sorriso contido. Ela sentou como se tivesse chegado para uma reunião. Olhei para ela e ela não negou nada. Eu queria arrancar das mãos dela o telefone e forçá-la a falar. Abri a boca. Perguntei, você sabe na Lapa? Ela engoliu. Fui. Curto. Fui porque a mãe pediu para eu levar uns papéis. Mas eu nem sabia de nada da venda. Eu percebi que tinha dito não sabia como se ensaiasse a absolvição. As mãos dela mexiam com o guardanapo. Você assinou algo com o Jorge? Forcei. Ela ficou em silêncio tão longo que pensei que tinha desligado. Jorge, ele tem um jeito. Ele se aproxima das pessoas. Eu tentei ajudar, falou finalmente. O tom era de quem justifica um ato menor para esconder um ato maior. Vi a tensão em cada linha do rosto dela. Vi culpa. Eu queria perguntar 1000 coisas. Preferi perguntar uma só. Por que seu nome estava naquele bilhete com a receita? Camila ficou imóvel. Eu me levantei. O café ficou pequeno. Minha respiração ficou rasa. O que eu mais queria era que ela mentisse. E que mentisse mal. Que negasse tudo com fúria. Que me dissesse que era montagem. Que era mentira. Mas ela não negou. Ele quer que eu vá lá agora. Diz que tem documentos. Camila tentou sorrir. E o sorriso quebrou. Ele diz que é só para organizar. No mesmo segundo, o telefone dela mostrou outra mensagem. Era uma foto. A foto era do avental da minha mãe, dobrado sobre a mesa, com um bilhete que dizia: não conte a Marina. O mundo que eu acreditava ter, feito de segredos e pequenas defesas, desabou como papel molhado. Fiquei parada. O café girou em torno de mim e eu, que sempre medira cada palavra, senti um desespero doméstico, íntimo. Não podia mais fingir que isso era pequena disputa de família. Não era só uma venda. Era um plano. Era gente grande. Era minha mãe no centro. Frágil. E eu que guardei segredo para me proteger. Me vi isolada e exposta a... E que a rede já sabia onde eu guardava minhas coisas. Não era mais sobre recuperar uma chave. Era sobre entender até onde iam as mãos que mexeram na vida da minha mãe. E eu, que por anos escondi meu respaldo por vergonha, tive que decidir rápido. Me defender sozinha ou mostrar a verdade e me tornar para sempre aquela que planejou demais. O tênis de Lucas sumiu ao virar a esquina. Eu olhei para o prédio do cartório, para a Lapa distante e então para o meu próprio prédio, onde minha porta azul me esperava como promessa e como armadilha. Meu telefone vibrou outra vez. Eu não abri. Respirei fundo. A noite, que vinha chegando, cheirava a tinta seca e bolo queimado. E eu soube, com uma certeza que bateu no peito como martelo, que agora não dava mais para fingir. Alguém havia cruzado a linha final. E eu já não era só espectadora. Eu não abri a última mensagem. Fiquei um tempo olhando para a tela do celular, como se a resposta estivesse ali, debaixo do vidro. Fui à Lapa sem avisar.
Não para bater na porta, mas para olhar. Sentei na sombra de uma árvore, a rua inteira diante de mim. Anotei horários, carros, rostos. Vi um entregador, uma vizinha varrendo. O homem de boné, o mesmo que eu vira dias antes, abriu o portão e saiu com uma caixa pequena. Tirei foto dele com o celular de longe. Não podia me dar ao luxo de ser vista. Cada movimento meu tinha de parecer casual. Voltei para casa com a sensação de que crescia um mapa nas minhas mãos. Precisava de provas que ninguém pudesse virar com palavras. Provas duras. Vídeos, mensagens, transferências. No fim da tarde fui ao cartório. O terceiro ofício. Rua do Comércio 42. Entrei como alguém que só precisava de uma certidão, uma cópia. Não contei história. Perguntei pela ata de lavratura. Pedi a cópia enviada ao sistema do cartório. A atendente demorou. Papéis, carimbos. Ela trouxe uma folha com selo digital. Mostrei a página com carimbo de assinatura eletrônica. Perguntei. E se as imagens eram tremidas, mas claras no momento crucial? Um homem de boné, a barba curta, entrando no portão da Rua Flores às 14h50. Meio minuto depois, saiu Jorge, sorriso largo, nas mãos um envelope grosso. Camila aparece no quintal, vinha com um garfo de bolo na mão. Minha mãe estava sentada, óculos no rosto, uma folha na mão. Lucas chega depois, carregando uma pasta. A câmera pegou tudo de costas e depois em ângulo. O corre de lá e corre de cá. O vídeo tremia quando captou Lucas batendo o envelope com o punho, como se contasse notas. Eu não respirava. Foi como um soco cronometrado. Anotei o horário. 14h52. Voltei para casa com um pendrive. Liguei o computador. Coloquei o vídeo. Pausei, avancei, retrocedi. Congelei o frame em que minha mãe parecia assinando algo. Congelei o frame em que a mão de Lucas escondia algo no bolso. O coração bateu tão forte que pensei que fosse pular. A sensação foi igual a quando descobri algo ruim na adolescência. O mundo vira sala de espê. Não precisei dizer mais nada. A verdade estava ali, em tinta e em pixel. Valor, data, nome do favorecido. A hora da transferência, 15h22. A hora do cartório, 15h23. Os números batiam. Pedi para ela abrir as conversas no telefone. Peguei o aparelho com as mãos que não tremeram. Achei o histórico das mensagens com Jorge. Imagens, áudios curtos, frases. Confere com o homem lá. Não esquece de falar da assinatura. Ele quer a chave segunda. Vou levar o contrato para a mãe assinar. Havia também um áudio de Jorge. A voz dele grossa, rindo, dizendo: não se preocupe, a gente fecha e dá um jeitinho. Depois tu pega a tua parte. Camila tentou explicar. Tinha uma nota de culpa na voz. Me deu raiva a fragilidade dela. Mas eu precisava dela viva, útil. Guardei o telefone como prova. Fiz cópias das mensagens. Enviei uma cópia para meu e-mail. Criei cópias físicas na impressora do trabalho. Em papel que guardaria num lugar seguro. Com vídeo, prints e comprovante, eu já tinha o. Entendi que precisava de algo que forçasse instituições a me abrir portas. Precisava de uma advogada. Precisava de respaldo. Não contei para ninguém ainda. Não contei para Ana, nem para o Joaquim além do vídeo. Guardei tudo em 3 lugares. Pendrive escondido na caixa da foto da mãe, cópias impressas dentro do porta-receitas, arquivos criptografados na nuvem, senhas que eu memorizo. Senti o gosto metálico do medo na boca, mas também um frio de clareza. Se eu perdia a cabeça agora, eu perdia tudo. Eu precisava transformar essa reação em estratégia. Contratei uma advogada que uma cliente antiga me indicou por mensagem. Seu nome era Lúcia. Ela me recebeu numa sala com sofá bege e plantas. Falei pouco. Mostrei o vídeo, os prints, o comprovante, os metadados do PDF, a inscrição do e-mail do Jorge no carimbo do cartório. Ela pegou nota, bateu com a caneta na mesa. Tem material, Marina. Isso é consistente. Dá para pedir medidas conservatórias. Dá até para requerer perito. O número mostrava movimentações em cadeia. Fiquei gelada. Era como se cada fio puxado abrisse outro novelo.
Havia contas intermediárias, pequenas transferências que diluíam o dinheiro. Era lavagem de dinheiro amadora, feita em contas de gente pequena. A pessoa que me enviava queria me deixar saber que era maior do que parecia. Desconfiei que os corredores da Lapa respiravam mais do que eu podia ver. Havia gente que sabia de tudo. Havia gente que guardava segredos com a mesma naturalidade que minha mãe guardava receitas. Puxei um fio e encontrei um sistema. Era grosseiro, mas eficiente. Dinheiro corria por contas de parentes, amigos, de gente que tinha nome fácil e conta vazia. Esse tipo de operação dá trabalho para desmontar. Mas eu já tinha mapas, já tinha horários, já tinha vídeos. Minha raiva virou uma espécie de máquina fria. Eu chorei uma noite. Dormi 3 horas. Acordei e fui trabalhar. Traduzi como sempre. À noite fui ao fórum, com a papelada. A Lúcia entro. Marina, eles me ligaram. O Jorge me ameaçou. Disseram que se eu falar, vão dizer que eu estava com problema e vão usar isso contra mim. Eu disse com voz calma. Guarda as mensagens, não joga o telefone fora. Faz backup, manda pra mim. Ela enviou. Havia uma gravação. Era a voz do Jorge, dura, prometendo problemas se ela abrisse a boca. Salvei. Coloquei no pendrive com o resto das coisas. Havia ainda um temor baixo que me mordia. E se minha mãe tivesse assinado sem entender? E se ela tivesse assinado pensando que era só papel qualquer? Fui vê-la. Sentada, ela mexia num botão remoto. Falei com ela com cuidado, sem acusações. Mãe, você lembra de ter assinado a papelada com o Jorge? Ele levou documentos. Ela encolheu os ombros e disse. Assinei. Tava cansada. Ele falou que era para ajeitar as coisas. E que ela lembrava não era a assinatura, era a sensação de ser empurrada por gentileza. O peso na minha mão era pesado. Precisava provar que foi coagida. As mensagens. Marquei como quem quer negociar, como quem quer entender. Vou com um sorriso contido. Ele não faz ideia do que eu tenho. Não imagina que o meu bolso contém o mapa dele. Não sabe que eu sei onde o dinheiro foi parar. Não sabe que eu tenho as vozes, os prints, o vídeo, as impressões digitais do crime em arquivos digitais e em papéis. Ele pensa que vai me ver assustada, dócil. Engana-se. Antes de sair, tranco a porta e pego a receita do bolo. Ponho o bilhete da minha mãe dentro do bolso. A voz dentro de mim está mais calma que nunca. O medo existe. Sempre existirá. Mas já não é pânico. É precisão. Eu sei o que tenho. Sei o que preciso. Sei o que vou fazer. Vou esperar. Vou observar. Vou puxar alavancas nos lugares certos. Sento no café da esquina, peço um chá. Vejo Lucas do outro lado da rua. Ele conversa com pessoas que eu reconheço. Riem, brincam. Nada sabe que a casa que ele acha que é dele já começou a ser desfeita em provas. Eu abro o pendrive no meu notebook. Respiro. Coloco o telefone no silencioso. Há um estrondo na minha garganta, que eu não deixo subir. Tenho a prova da transferência. Tenho o vídeo. Tenho as mensagens. Tenho o carimbo do cartório e o e-mail de Jorge. Tenho a voz dele ameaçando. Tenho a assinatura que não parece dela. A noite desce. A cidade muda o tom. Eu estou em alerta, mas com a frieza de quem tem uma arma. Não a mostra, mas a carrega. Planejo o próximo passo. Não confronto. Não ainda. Chamo testemunhas, apresento tudo ao juiz. Espero ele se mover e então golpeio. Tenho um plano para expor, definitivamente, mas não o digo a ninguém. Antes de fechar o capítulo do dia, faço algo que me acalma. Pego a velha caneca azul da minha mãe e bebo chá. Olho para a foto dela na estante. Sussurro. Vou achar o jeito. Sinto uma ferida aberta e, ao mesmo tempo, um fio de esperança. Algo que me diz que não sou apenas a filha que guarda segredos. Sou a que vai usar esses segredos para consertar o que quebraram. Beijo. Ainda não fazem ideia do que vem por trás daquela porta. Acordei cedo. O corpo ainda doía do sono ruim, mas a cabeça já tinha lista. Chá rápido, café na caneca da minha mãe. O mesmo ritual pequeno que me mantém humana. Aqueço a água,
Olho a foto dela na estante, toco a caneca e respiro. Pequenos ritos, pequenas defesas. Liguei o computador. A tela abriu como quem me cobra respostas. Primeiro ver os e-mails. Depois conferi se os arquivos estavam todos lá. O pendrive que levei ao cartório. O vídeo original. As cópias que enviei para a nuvem anônima. Tudo. Respirei fundo. Senti o aperto no peito, aquele nó que não me larga. Anotei no bloco amarelo. Auditar, imprimir, protocolar. Saí para o trabalho. Tradução em casa, claro, mas precisava sair, pegar ar. Fui à padaria, comprei pão e um pedaço de bolo. Comi um pedaço na rua, pensando em como a casa da Lapa tinha sempre as migalhas do bolo no canto da mesa. Era estranho sentir sabor de infância no meio dessa confuso. Bom trabalho, ela disse. A voz foi pequena, sem afeto. Tem como pedir perícia na assinatura já. E hoje à noite vou protocolar o pedido de busca e apreensão das contas. Mas Marina, tem de manter tudo discreto. Não prove a eles que você mexe. Eles têm olhos em toda parte. Entendi a advertência como tapa. Manteve-se a rotina. Trabalhei. Passei a tarde traduzindo um contrato chato sobre exportação de vinhos. As palavras me distraíam. Eram exatas, frias. Meus dedos seguravam o teclado como quem segura a própria cabeça para que não exploda. Fiz pausas. Olhei pela janela. O prédio parecia normal. Pessoas antigas, pressa, buzina. À noite, fui à casa da minha mãe. Preciso vê-la presencialmente. Fui com cuidado. Levei mais um pedaço do bolo que prometi. Na sala, ela parecia menor. As rugas mais profundas. A mão tremia ao pegar a xícara. Falei leve. Perguntei sobre a papelada. Ela repetiu. O Jorge falou que era para ajeitar. Vi no rosto dela vestígios de dúvida. Respirei e sorri. A aparência era uma blindagem. As pessoas não sabiam ler o que eu guardava por trás do sorriso. Combinei com Joaquim de me deixar uma cópia extra do vídeo em um endereço seguro dele. Ele foi um anjo tímido. Trouxe o pendrive, me contou que reviu as imagens várias vezes. Eu nunca vi nada assim, disse. O tom dele misturou raiva e medo. Pedi para ele checar as câmeras novamente e salvar qualquer filmagem dos dias anteriores em outro HD. Ele fez. Anotei a hora em que ele fez o backup. Na madrugada, recebi uma mensagem anônima. Pare. Você não sabe com quem está brincando. Sem remetente. Respirei fundo. O frio subiu. Respirei mais uma vez e não respondi. Pensei em ligar para a delegacia. Pensei em mandar para Lúcia. Anotei a mensagem. Tirei print e anexei ao arquivo. Isso seria prova. Mas também era aviso. O aviso tinha voz. No dia seguinte, Camila voltou a aparecer trêmula. Parecia cansada, com o riso falso. Tomou um café. Fiz compras. Varri o corredor. Recolhi o lixo. Fiz a videochamada de domingo com a minha mãe, que riu do meu bolo. Tudo isso enquanto fazia listas mentais. Testemunhas, horários de transferências, nomes de contas. Tudo encaixado como quem monta um mapa do fogo. Na quarta cedo, o celular tocou. Número sem identificação. Atendi. Uma voz grave, curta. Marina, pare. Desligaram. Meu estômago gelou. Não disseram quem eram, mas conhecia o tom. Era o tom de quem controla e ameaça. Lembrei que na petição Lúcia anotou que poderia haver retaliação. Me senti uma presa se movendo em território aberto. Decidi então fazer algo arriscado. Eu iria sozinha buscar uma prova que faltava. A confirmação da assinatura da minha mãe por um perito grafotécnico. A Lúcia tinha me passado o contato de uma especialista discreta. Pedi encontro para o fim da tarde, em um escritório pequeno perto do centro. Levei amostras da caligrafia da minha mãe, o contrato, e a receita onde estava. Depois me recompôs. A espionagem é desgastante. No fim de semana, quando menos esperava, aconteceu algo que eu não planejei. Eu fui à lavanderia do prédio. O corredor estava deserto. Ao voltar, notei algo no batente da porta. Uma pequena linha de sujeira, como se alguém tivesse encostado um sapato molhado. Olhei a fechadura.
impecável. Mas havia um detalhe. A porta não fechava como sempre. A borracha parecia deslocada. O corpo estremeceu. A sensação de invasão subiu como ácido. Entrei sem fazer barulho e olhei a sala. A receita da minha mãe estava no lugar. O cofre embaixo do travesseiro estava fechado. Mas algo no ar não batia. Havia um cheiro leve de bolo, como se alguém tivesse estado na cozinha, e uma migalha solta no balcão que eu não reconhecia como minha. Coloquei luvas e peguei a migalha. Era do mesmo bolo da Lapa. O nó apertou. Procurei cada canto. Nada visivelmente fora do lugar, além daquele sinal pequeno. Não havia sinais de arrombamento. Isso era pior. Se algo me acontecesse, o resto sairia. Senti um alívio turvo. Isso me deu força. Num dos dias seguintes, quando minha confiança estava apenas um pouco menos em frangalhos, recebi um envelope pequeno preso na porta. Não havia remetente. Só dentro, uma foto. A foto era da minha sala. A receita da minha mãe aparecia sobre a mesa, dobrada do mesmo jeito que eu a deixara. A lente tinha captado o tecido do avental. A margem. Era uma foto recente, muito recente. Minha mãe caiu. Embaixo da foto, um bilhete com letras cortantes. Sabe muito. Silencie-se. A letra era grossa, intimidante. Então, segundos depois, o telefone tocou. Mesmo número anônimo. Atendi com a voz que eu já não reconhecia. Ninguém falou. Só um som abafado de passos. Depois, um clique e a linha morreu. Meu mundo girou devagar. O choque virou uma lâmina. Eu me apoiei na bancada da cozinha. As migalhas do bolo no balcão me lembraram que alguém estivera ali. Alguém com acesso. Alguém que sabia o suficiente. Preciso provar. Preciso puxar um fio até ele se desfazer. A Lúcia me avisou que a audiência tinha sido marcada para quinta. Disse que iria pessoalmente, que eu não poderia me expor muito. Pedi a ela para preparar um resumo, para deixar minha participação mínima. Concordei. Ela disse que se alguém suspeitasse que eu estava agindo, era porque tinham medo de perder. Era hora de segurar firme. Naquela noite, sentei na cozinha com a receita da minha mãe aberta ao lado do telefone. O envelope com a foto estava sobre a mesa. O bilhete, como uma lâmina, me encarava. Fechei o laptop. Respirei. O barulho do prédio era um sussurro ao longe. O mundo parecia que ia explodir em barulho a qualquer segundo. Eu precisava agir com precisão, não com fúria. Levantei e fui até a janela. Olhei a rua. A luz amarela refletia no asfalto. Um carro preto passou devagar. Meu corpo reagiu. Não era possível saber se era o mesmo de antes, mas eu sabia que havia olhos. Sabia que o jogo estava meme. Eu ia dizer algo, iria confrontar, iria usar tudo, mas a palavra morreu na garganta quando, ao mesmo tempo em que o telefone dele silenciava, eu ouvi um ruído no interfone, um sinal curto, um bip, uma voz no final. Jorge. A voz do outro lado era baixa. Virei o rosto. As mãos tremiam. Ainda com o telefone no ouvido, fui até a janela devagar. Vi uma sombra parada no portão. Um carro preto, de novo, o motor ligado. Olhei a foto sobre a mesa e então olhei para o corredor do prédio. Alguém apertou o botão do elevador no andar. Os passos vinham para cá. Meu corpo estremeceu. Segurei o telefone e, sem querer, deixei cair a foto da minha mãe no chão. A imagem ficou encarando o azulejo, o rosto dela pequeno e imóvel. A campainha tocou, um toque seco, decidido. Eu estava pronta para agir. Pensei nas provas, na Lúcia, no juiz. Pensei em chamar a polícia. Pensei em correr. Tudo passou rápido, como um filme. A campainha tocou pela segunda vez, mais forte. E então, alguém. Fechei a mão sobre ele como se fosse um talismã. Tive tempo para decidir, e decidi usar a audiência. Aquele dia do juiz era o palco ideal. Era público. Havia protocolo, silêncio, gravadores. Havia uma estrutura que me protegia por enquanto. Se eu ia fazer acontecer, precisava ser lá, com palavras curtas e provas longas.
Precisava pegar o riso eles de surpresa. Precisava que testemunhas vissem, enquanto o Estado escrevia tudo em ata. Era perfeito. A Lúcia coordenou tudo. Eu tinha medo, mas tinha método. Na bolsa, além do bilhete, coloquei o HD externo com o vídeo original. Levei o pendrive com os prints e o comprovante. Imprimi a petição e mais 3 cópias do laudo da perita grafotécnica. Tranquei a porta de casa e saí com a calma de quem já planejou a própria rebelião. No táxi, as mãos suavam. Apertei as folhas no colo. Passei a receita do bolo pela minha cabeça como um mantra. Lembrei da mão da minha mãe enrugada, do avental, do cheiro de forno. Pensei na Verbo. A Lúcia explicou o pedido de tutela de urgência, suspensão da transferência, perícia, bloqueio das contas. Pediu que as peças juntadas fossem exibidas. A tensão cresceu como um barco que balança. Quando pedi a palavra, minha voz saiu baixa, mas clara. Excelência, tenho provas que demonstram que a venda foi orquestrada. Peço que permitam a exibição de um vídeo e a leitura de comunicações. O juiz olhou. Um sim breve. A autorização veio. A sala prendeu o fôlego. Liguei o notebook. A tela parecia maior do que deveria. Conectei o pendrive. A Lúcia me passou um fone. Coloquei no ouvido e disse para mim mesma, com voz quase infantil: respira. E respirei. Na tela, o vídeo abriu. A imagem entrou como um soco. A mesa velha da Lapa, o bolo, a mão enrugada da minha mãe pegando a folha. Camila aparece. Ela chega com um sorriso. Jorge aparece com papéis. Lucas com a pasta. A câmera tremeu. A hora no canto da filmagem estava marcada. Eu pausei o vídeo no frame em que mim. E tem mais. Há mensagens entre Jorge e Camila combinando o dia e a hora. Há um áudio de Jorge dizendo: fechou. Ela assina e a gente ajeita. O juiz pediu calma. Pedi desculpas. Eu fiquei em silêncio. A minha voz estava mais firme. O calor subiu. Eu senti as gotas de suor nos dedos. Respirei e abri o envelope com o laudo. Mostrei a folha com a assinatura da perita. Incongruência grafotécnica entre as assinaturas. A Lúcia leu as linhas técnicas em tom seco. O juiz inclinou a cabeça. As palavras dele tinham peso. Jorge tentou falar. Excelência, isso é uma montagem. Ela quer prejudicar o acordo. A voz dele saiu ríspida. Ele se levantou como quem vai agarrar ar. A minha empresa tem responsabilidade, senhor juiz. Tudo foi feito dentro da lei. A denúncia é temerária. Ele trouxe um conjunto de papéis, um carimbo, um sorriso que tentava se recompor. Eu olhei para ele, olhei para Lucas, olhei para minha mãe, olhei para Camila e falei a coisa que mais dê. O advogado de Jorge balbuciou. Não há prova de coação, meritíssimo. Há consentimento. A senhora Maria Helena deu quitação. A palavra coação caiu na sala como insulto. A Lúcia foi rápida. Excelência, apresentamos gravações, prints e depoimentos que mostram orientação, organização e pagamento em cadeia. A firma eletrônica com upload vindo do e-mail de Jorge. Pedimos perícia no sistema do cartório e no carimbo digital. O juiz assentiu. Pedi para tocar as mensagens. A sala viu a conversa entre Camila e Jorge. Traga a mãe, traz os papéis, eu acelero, dizia uma mensagem. A chave na segunda, dizia a outra. Eu deixei o áudio do telefonema ser ouvido. A voz de Jorge ria. Vai ser tranquilo, confia. O som fez muitos olhos se fecharem. Camila levantou-se tremendo. Eu não sabia que. Eu achei que era só para ajudar. Ela me pediu para levar uns papéis. Eu fui. Eu não sabia que assinar aquilo. A voz dela quebrou. O rosto dela ficou vermelho. Alguns viraram. Ele sabia que a mancha aumentava. Lucas tentou falar. Levantou a mão trêmula. Mana, você tá exagerando. A gente conversou com a mãe. Ela sabia. Ele parecia uma criança que tenta explicar para a professora que a merenda era dela. A mãe estava confusa, mas quis. Eu só ajudei a cuidar dos papéis. Não roubei nada. As palavras dele caíram moles. Eu vi gente na sala revirar os olhos. Vi que alguns acreditavam nele. Outros não.
Falei com calma. Lucas, digo isso com amor e com dor. Se a sua versão for a verdade, porque existe uma fotofilmagem que mostra você escondendo algo no bolso depois que ela assina? Por que existe uma transferência para uma conta de pessoa física que não tem ligação direta? Por que tem mensagens que combinam hora, mesa e chave? Eu disse as perguntas e deixei que o barulho ocupasse o silêncio. Ele ficou sem resposta. Só o advogado falou de novo, pedindo tempo. Então, quando parecia que a defesa encontraria alguma escapatória, aconteceu algo. O silêncio cortou. Olhei ao redor. O rosto de Jorge clareou de pavor. A palidez de Lucas ficou cinza. As pessoas murmuraram de novo. Político? Que político? O juiz segurou o microfone. Eu vou solicitar imediatamente os registros indicados nesta gravação, disse, e passar para a autoridade competente. O impacto foi direto. Havia algo maior do que a venda da casa dela. Havia um nome que ainda não se revelara. Havia conexões que se mexeram. No intervalo que se seguiu, a sala parecia dividida entre curiosidade e medo. Eu sentei. Minhas mãos tremiam menos. A adrenalina me deu clareza. Eu senti que havia acertado o centro. Eu também senti o risco crescer. Se aquilo atingisse um agente político, o caso poderia sair do meu controle. Poderia virar manchete, pressão, retaliação. Eu não queria isso, eu queria. Mas tinha medo. Saí da audiência com a Lúcia ao meu lado. A imprensa encostou em mim com perguntas. Eu respondi com frases curtas. Nada demais. Estou apenas. Ele era um dos poucos que seguravam a onda por fora. Entrei no apartamento e fechei a porta. Respirei fundo. O bilhete da mãe ainda estava no bolso. Tirei e li a margem mais uma vez. Procurar Marina, não vender. Senti as letras como quem pega uma corda. Eu havia puxado esse fio e ele havia levado a gente até um nó maior. Um nó com fios que iam para além do quintal da Lapa. No fim do dia, Alicia me ligou. O juiz quer ouvir 2 testemunhas amanhã e pediu à polícia que verifique o conteúdo da gravação. E Marina? Ela fez uma pausa. Tem uma coisa. O envelope anônimo vinha com uma anotação. Se abrir tudo, mostraremos quem recebeu o resto. A respiração dela vacilou. Ele quer que eu peça sigilo parcial pela segurança do caso. Mas se isso vazar, ela não terminou. Eu entendi. Fiquei pensando na palavra que tocou tudo, político. Pensei em pessoas que eu via em chácaras. Em almoços em que Jorge apareceu com certos contatos. Pensei em Camila e na forma como ela. A cama me acolheu com cansaço. Eu fechei os olhos e ouvi o som da cidade. Pareceu um relógio que não para. A manhã seguinte veio com um frio novo. A imprensa pegou fogo com rumores. Amigos mandaram mensagens. Alguns me parabenizavam. Outros me mandavam avisos velados. Entre eles, uma mensagem direta. Não esquece da chave do teu apartamento. O tom era irônico, como se alguém gozasse de minhas precauções. No tribunal, o juiz pediu calma. Julgou que as medidas cautelares eram necessárias. Pediu que o inquérito fosse instaurado para apurar coação e lavagem. A polícia saiu com ordens de busca. Jorge estava pálido, suado. Lucas desviava o olhar. Camila não estava. Fui à saída da audiência e, no corredor, encontrei um homem que não esperava ver. O homem de boné. O mesmo que havia entrado na Lapa com caixa nas mãos. Ele olhou para mim e me deu um sorriso curto. Então, sem cerimônia, sussurrou. Nós avisamos. Sei só que, se sigo, deixo de ser a filha que guarda segredo e me torno alguém que desencadeia consequências que não controlo. E aí que eu parei, mordendo a língua porque o telefone vibrou uma última vez antes de eu desligar as luzes. Uma mensagem. Tem uma pasta no cartório marcada com seu nome. Não é a escritura. Depois, uma foto, uma planilha com nomes, valores e um último nome que eu não esperava ler. O telefone caiu da minha mão e eu senti que o chão tinha virado vidro sob os pés.
A pasta estava lá. O nome estava lá. E eu soube, com toda a frieza do mundo, que ainda não disse nem metade do que precisava dizer. Saí do fórum com as mãos frias e a sensação de que havia sido puxada para fora de mim mesma. A luz na rua me bateu no rosto e parecia nova. Eu não sabia se ria ou se chorava. Respirei fundo. O ar cheirava a asfalto e jornal velho. Fui andando sem rumo até a pracinha. Sentei num banco e deixei o corpo esvaziar. As notícias vieram rápido. O prédio da Imóvel. Eu levei Boa de bolo, sentei no sofá ao lado e contei uma história boba só para ouvir a risada dela, ouvir o pequeno som. Ela me olhava e às vezes não reconhecia o lugar. Quando me reconhecia, o rosto enchia-se de culpa. Filha, eu só queria ajeitar. Ela começou a chorar e não conseguia acabar a frase. Eu não a repreendi. A culpa era um nó em mim também. Eu pensava, se eu tivesse falado antes, se eu tivesse brigado mais, talvez nada disso. Mas também sabia que a minha vergonha me manteve fora. Agora eu precisava estar junto, mesmo com medo do que ela lembrava ou esquecia. Camila me ligou 2 horas depois do fim da audiência. A voz dela era um fio. Marina, eu tenho medo. Ela chorava baixo, como quem tenta não acordar a própria vida. Eu não a cobrei. Não quis que se sentisse tão vilã quanto parecia. Ela foi primeiramente cúmplice sem saber o tamanho do plano. Depois foi ameaçada. Depois foi jogada para o lado. Eu podia ter sido dura. Não fui. Segurei a V. Eu recusei. Não queria o espetáculo. Eu queria justiça. O senso comum tinha reações diversas. Para uns eu era a heroína que denunciou. Para outros eu era a filha que guardou o segredo e, portanto, tinha culpa. A mídia ama uma contradição. Eu virei notícia e sustento. Senti orgulho em momentos que me surpreenderam. Um aperto no peito quando vi a manchete que dizia: Filha luta por mãe. Um alívio mínimo como um sol que entra pela fresta. As consequências materiais chegaram rápido. As contas de Jorge bloqueadas fizeram emergir papéis sujos. Fornecedores que não tinham nota, contratos falsos. A São Jorge, que tinha aquele nome grande, ficou manchada. O telefone do escritório não parou de tocar com ameaças e perguntas. Um banner com o logotipo do escritório foi arrancado na véspera. Vi no Instagram um ex-cliente postar: fui enganado. E um outro, mais impactante, pediu devolução de pagamento. O que era economia de fachada virou caixa de Pandora. Um conseguia limpar o nome: Jô. A parte lamentou, o jornal fez capa, amigos pediram cuidado. Isso dá cadeia, um jornalista sussurrou. Meu corpo reagiu com uma mistura de medo e triunfo. Medo, porque mexer com gente poderosa atrai outra natureza de perigo. Triunfo, porque agora não era só minha voz, era um processo que tinha alças maiores. E então uma coisa aconteceu que me fez segurar o coração. Alguém colocou um bilhete dentro da minha caixa de correio, sem remetente, só uma única frase. Não vá ao cartório hoje, Marina. A caneta tremia. A frase foi um tapa. Eu pensei em ligar para a polícia. Pensei em ligar para a Lúcia. Liguei para a Lúcia. Ela respondeu num segundo. Fique em casa. Não vá. A gente manda uma equipe. Me senti pequena, perigosa. E me senti também tomada por uma vontade estranha de ir, só para provar que não tenho medo. A imprensa bateu a porta. Apareceram repórteres no prédio. A vizinhança ficou inquieta. Eu comecei a receber mensagens anônimas com fotos minhas entrando e valores, nomes. O endereço repetido, um apartamento no meu prédio. E como se alguém cortasse o chão, uma foto impressa. Uma imagem borrada, mas nítida o suficiente. Eu entrando no elevador, do lado de um homem que eu reconheci na hora. Era o síndico. Estávamos conversando rápido. O rosto dele parecia normal naquela foto. Mas embaixo, uma nota em caligrafia curta. Pessoas que abriram portas. O papel caiu das minhas mãos. E eu sentei. A cozinha ficou apenas com o ruído da geladeira. O meu corpo abanou. O que aquilo significava? Que o síndico estava envolvido? Que havia câmeras rodando e preparando narrativa? Ou que alguém queria me assustar,
me fazia acreditar que estava cercada. O ar ficou denso. Percebi que mesmo com o tribunal, com a imprensa, com os bloqueios, eu não tinha tomado conta do mapa inteiro. Descobrir que alguém tão próximo podia estar no meio da rede me deixou tensa de novo. E mais, se alguém podia plantar foto minha no elevador, o que me protegia de? Você tá mexendo em algo grande, Marina. A voz era calma. Se quer continuar, venha ao endereço X, hoje, sozinha. Ela desligou. O coração saltou. O medo queimou, mas outra coisa mais fechada e absurda cresceu. Curiosidade, raiva e uma certeza que eu não imaginava ter. Eu não posso mais recuar. Se eu me calar, eles vencem 2 vezes, por roubar a casa e por me calar. Se eu for, posso descobrir quem está por trás do que plantou a foto. Posso saber quem colocou meu nome naquela planilha. Fechei o notebook. Olhei a cozinha iluminada pelo abajur. A receita do bolo estava ali, amarelada no suporte. A foto do elevador em cima da mesa. A Lúcia tinha me dito: cuidado. O bilhete na minha mão tremia. Eu respirei fundo e saí para olhar a rua. Só por uns minutos. Voltei com a sensação de que algo dentro de mim havia mudado. Não estava mais apenas lutando para recuperar uma casa. Minhas mãos tremiam. Eu estava pronta. Ou talvez não. Mas a verdade é que não dá para recuar agora. Saí do prédio e fechei a porta atrás de mim. Ainda no patamar, senti o celular vibrar. Uma mensagem breve. Se abrirmos tudo, não sobra só vocês. Era de um número que eu não conhecia. O estômago virou. A porta apagou-se atrás de mim como um estalo. E eu percebi que a verdadeira reconstrução da minha vida, a que eu achava que seria a arrumação de móveis e cofre de senhas, estava só começando. A primeira manhã, depois de tudo, foi lenta como um carretel que desenrola. Abri os olhos e a casa ainda cheirava a tinta e bolo. O bilhete da minha mãe estava no bolso do casaco, quente. Passei a mão no rosto e por um segundo pensei em voltar a deitar. Não voltei. Levantei. Fui até a cozinha. A chaleira fez aquele assobio fino que me dá paz desde menina. Tomei chá devagar. Cada gole era como costurar a garganta. Eu tinha medo. Isso nunca sumiu. Mas agora o medo vinha a compar. E aqueles centavos me lembravam que eu não dependo do bom humor dos outros. Isso me deu um prazer curto, elétrico. Fui também atrás de ajustes práticos que ninguém me ensinou. Abri conta reserva, reestruturei pagamentos automáticos, baixei um aplicativo de controle de gastos e fiz uma planilha, dessa vez clara, sem segredos. Eu que sempre escondi coisas comecei a nomear: aluguel, advogada, mãe. Nomear era domar o monstro. Com a Lúcia, o ritmo foi de estratégia. Ela me guiou em cada passo legal, mas deixou claro: também preciso proteger minha vida. Bloqueio das contas avançou. Alguma parte do dinheiro ficou congelada. Pequena vitória num jogo sujo. O juiz pediu perícia e a polícia começou a seguir alguns fios. Isso acalmou a rua, um pouco, mas a noite trazia mensagens anônimas. O pavor não sumiu. O que me surpreendeu foi a reação das mulheres. Fiz um post pequeno, nada de holofotes. Um texto curto sobre documentos, sobre a necessidade de entender o que assinamos. As oficinas cresceram. No mês seguinte já eram 15 mulheres na sala. Alguma veio com o marido. Outras vieram sozinhas, com medo estampado no rosto. Todas saíam com uma pasta plástica com modelos de procuração, checklist de documentos e um número de telefone para emergência. E meu. Eu não cobrava. O que eu vendia era tempo e formato prático. Dava para ver o alívio nos rostos. Mulheres mais velhas me abraçavam com força. Finalmente, alguém explica sem julgamentos. Uma delas disse: aquilo foi gasolina. No trabalho profissional, percebi outra porta. Um instituto de direitos da terceira idade me procurou depois de uma matéria. Precisavam de alguém para traduzir contratos e adaptar linguagem para idosas. Era quase voluntariado, mas com remuneração justa. Aceitei. O trabalho me deu propósito. Eu lia cláusulas e pensava nas mãos enrugadas da minha mãe.
transformava termos secos em frases que pudessem ser lidas sem dor. Isso me deixou muito orgulhosa. Camila apareceu mais. Eu tinha provas. A Lúcia abriu outra frente de investigação. Já não era só minha casa, era um emaranhado. Isso me cansou e me armou. Montei também uma página simples com dicas. 3 passos antes de assinar, pergunte e peça cópia, procure ajuda. As mensagens que recebo ali me lembram do porquê comecei. Uma mulher de 45 anos escreveu: "Você salvou meu irmão de assinar algo que ia perder a casa." Li aquilo e chorei na cozinha, com a luz da madrugada. Orgulho misturado com a dor daquela luta que não é só minha. Profissionalmente, dei um passo que me fez suar frio. Abri uma microempresa, não grande, modesta, um CNPJ para formalizar meu trabalho de tradução e serviços para ONGs. Isso me deu segurança fiscal e me fez sentir adulta de novo. Conferi papéis, paguei uma taxa, lancei um cartão simples. Foi um gesto administrativo que me empoderou mais do que imaginei. Eu, que escondi um apartamento por vergonha, agora declaro empresa. A ironia me fez rir, sozinha na cozinha. O telefone tocou. Era um número anônimo. Atendi. Do outro lado, uma voz cortou raspada. "Você vai estar lá?" Eu respondi com voz firme, embora tremesse. "Vou." E desliguei. Arrumei as coisas. Peguei a pasta com o vídeo original. Tranquei a porta, beijei a foto da minha mãe que estava na estante e saí. A rua estava clara, o ar úmido. No caminho pensei em todas as mulheres nas minhas oficinas, nas cartas que recebi, na Lúcia dando ordens secas pelo telefone, em Camila tentando respirar. Quando cheguei à antiga gráfica, a porta estava entreaberta. Havia uma impressão de pés no pó. O lugar cheirava a papel velho e tinta. Entrei. A sala estava vazia. Na mesa havia um envelope grosso. Abri com as mãos que tremiam. Dentro, uma pasta com uma lista. Uma lista de nomes. No topo, um que eu já tinha lido antes. O nome que poderia desmontar tudo. Perto dele, um número de conta. Uma sigla que eu reconhecia. Meu coração disparou. A pasta tinha também um pendrive. A etiqueta. Agarrei a pasta. Respirei. E perguntei com a voz que já não tremia tanto: "Quem é você?" A resposta veio lenta, com uma calma perigosa. E o que ela disse mudou a linha do mapa, porque o nome que eu via na lista era apenas uma parte. Havia um último fio, e ele estava preso a algo maior do que eu imaginei. 9 meses depois, eu acordo sem o nó apertado no peito que me acompanhava desde aquela tarde na Lapa. Ainda acordo com medo. Às vezes o susto vem no meio da noite, mas já não é o mesmo medo que me paralisava. É um medo contido, controlável. Trabalho. Pego meu chá com calma. A chaleira subia e eu penso, não foi em vão. Recuperei parte do dinheiro. Não tudo, mas o suficiente para pagar as dívidas que nos apertavam a respiração e garantir que minha mãe tivesse um plano de cuidado decente. A justiça demorou como eu sabia que demoraria. A Lúcia fez o trabalho sujo. Conseguimos bloqueios, perícias, provas. O juiz reconheceu coação em parte das assinaturas. Houve de ver essas mulheres se fecharam em cópias e listas e depois voltarem para casa com o peito erguido foi um remédio que eu não sabia precisar antes. A visibilidade veio devagar. Um jornal local fez uma matéria curta. Uma rádio me convidou para falar sobre documentos e idosos. O Instituto de Direitos da Terceira Idade me ofereceu contrato para revisar termos e traduzir linguagem técnica em linguagem humana. Essas portas me deram chão e possibilidades. Uma prefeitura me chamou para um painel sobre prevenção de fraudes contra idosos. Falei trêmula no começo, firme no fim. Levantei a voz onde precisava levantar, e as pessoas ouviram. Ganhei respeito, não o tipo barulhento que some no outro dia. Ganhei respeito quieto. A Lúcia me tratou como parceira. Joaquim me deixou um pendrive extra num dia de chuva. Camila reapareceu com uma delicadeza que me surpreendeu. Ela foi à delegacia, deu depoimento, arrumou a casa da mãe dela e hoje ajuda a coordenar as inscrições das minhas OFICs. Dei um assistente,
pequeno sonho que me ajuda com faturamento e prazos. Ganhei reconhecimento num prêmio local de empreendedorismo feminino. Senti o troféu frio na minha mão e chamei minha mãe para ver. Ela sorriu como se nunca tivesse duvidado, e eu me deixei sentir inteira por um momento. Mas a conquista mais dura foi interna. A vergonha que me fazia esconder o apartamento, aquela que me sufocava e me fazia acreditar que planejar era crime, começou a se desfazer. Hoje eu digo, sem hesitar, que comprei o meu espaço por medo e por amor próprio, que escondi porque não queria ser julgada, que precisei proteger a mim para poder, depois, proteger minha mãe. Dizer isso em voz alta me deu liberdade, libertou outras mulheres também. Recebo mensagens de leitoras e amigas. Marina, eu tenho 42 anos e nunca comprei nada por medo do que vão pensar. Obrigada. Isso me corta e me cura. Saber que a minha escolha tímida virou impulso para alguém é vitória que não cabe em medalha. Hoje eu tenho ferramentas e aliados. E tem uma coisa que eu deixei intencionalmente semi-fechada: a pasta com o pendrive terminal. Não por covardia, por estratégia. Eu guardei um último fio para puxar se fosse preciso. Às vezes, nas noites em que a cidade parece respirar perto, eu sento na mesa da cozinha, olho para aquela pasta e sinto um frio que é mistura de curiosidade e respeito. Sei que quando abrir, pode armar outra tempestade. Também sei que se abrir, estarei pronta. Não deixei o mistério como fuga. Deixei para garantir que se alguém ainda pensar em nos calar, haverá resposta. Hoje eu durmo, eu trabalho, eu rio de coisas bobas. Eu atendo a mãe quando ela liga sem saber por quê. Eu ajudo uma mulher de 68 anos a entender uma cláusula. Eu vou ao centro comunitário e encontro olhares agradecidos. Sinto no corpo a marca de tudo isso. Cicatrizes que doem quando chove, mas que me lembram que eu sobrevivi. Acomodei a vergonha. Usei-a de alavanca. Para mulheres.